O Microraptor foi um pequeno dinossauro terópode emplumado que viveu no início do Cretáceo, há aproximadamente entre 131 e 120 milhões de anos, nas florestas úmidas que cobriam o que hoje é a província de Liaoning, no nordeste da China. Ele pertence ao grupo dos dromeossaurídeos, parentes próximos de formas mais conhecidas como o Velociraptor, embora seu tamanho, anatomia e adaptações o tornem um dos dinossauros mais singulares já descobertos. Seu nome, que significa pequeno ladrão, faz alusão tanto ao seu parentesco com outros terópodes predadores quanto à sua reduzida escala corporal. A característica mais marcante do Microraptor é sua plumagem extraordinária. Diferentemente da maioria dos dinossauros conhecidos no momento de sua descoberta, esse animal preservava impressões completas de penas longas e complexas, não apenas nos braços e na cauda, mas também nas patas traseiras. Essas penas eram do tipo penáceo, com raques e barbas bem desenvolvidas, muito semelhantes em estrutura às penas de voo das aves atuais. A disposição dessa plumagem dava origem a uma configuração corporal única: 4 superfícies alares funcionais, 2 nos membros anteriores e 2 nos posteriores, o que levou a descrevê-lo como um dinossauro de 4 asas. O corpo do Microraptor era compacto e leve. Os exemplares mais bem preservados indicam um comprimento total que variava entre cerca de 40 e 80 centímetros, com um peso estimado próximo de 1 quilograma. Seu esqueleto era grácil, com ossos relativamente finos e membros adaptados tanto ao deslocamento terrestre quanto à vida nas árvores. As mãos conservavam garras curvas e afiadas, úteis para escalar ou segurar presas, enquanto os pés também apresentavam unhas bem desenvolvidas, o que reforça a ideia de um animal com hábitos parcialmente arborícolas. As penas dos membros anteriores formavam asas bem definidas, com penas de voo assimétricas, uma característica-chave da aerodinâmica, que sugere uma função ativa no deslocamento aéreo. As penas das patas traseiras eram igualmente longas e rígidas, criando um segundo par de asas que se estendia da coxa até o tornozelo. Essa configuração não tem um equivalente direto entre as aves modernas, mas lembra de certo modo os planadores atuais, como alguns esquilos ou répteis que utilizam membranas para se deslocar entre as árvores. No Microraptor, no entanto, essas superfícies eram formadas exclusivamente por penas. A cauda também desempenhava um papel importante. Era longa, óssea e estava recoberta por penas, algumas delas especialmente alongadas na região distal. Em vários fósseis, essas penas caudais formam uma espécie de leque ou vela, que provavelmente atuava como estabilizador durante o planeio, ajudando a manter o equilíbrio e a realizar manobras no ar. A combinação de asas dianteiras, asas traseiras e cauda emplumada sugere que o Microraptor estava bem adaptado para se deslocar em 3 dimensões dentro de um ambiente florestal denso. O debate sobre sua capacidade de voo tem sido central desde sua descoberta. A maioria das interpretações concorda que o Microraptor não era um voador ativo, comparável às aves modernas, mas sim um planador muito eficiente. Provavelmente se lançava de galhos elevados e descia de forma controlada em direção a outras árvores ou ao solo, utilizando suas 4 asas para gerar sustentação e reduzir a velocidade de queda. Alguns modelos aerodinâmicos propuseram diferentes posturas de voo, incluindo configurações com as patas estendidas lateralmente ou ligeiramente para trás, o que teria permitido um controle preciso durante o planeio. Quanto à sua dieta, o Microraptor era claramente carnívoro. Foram encontrados fósseis excepcionais que preservam restos de presas no interior do corpo, incluindo ossos de pequenas aves primitivas e escamas de peixes. Isso indica que sua alimentação era variada e oportunista, capaz de capturar animais tanto no solo quanto nas árvores, e até mesmo em ambientes próximos à água. Seus dentes eram pequenos, afiados e recurvados, adequados para segurar presas pequenas e evitar que escapassem. O comportamento do Microraptor provavelmente estava intimamente ligado às florestas em que vivia. A combinação de garras curvas, plumagem desenvolvida e baixo peso corporal aponta para um animal ágil, capaz de escalar, saltar e se deslocar entre as copas das árvores. Nesse ambiente, o planeio teria sido uma estratégia eficiente para economizar energia, escapar de predadores maiores e acessar rapidamente novas áreas de caça.
Do ponto de vista taxonômico, várias espécies foram descritas dentro do gênero Microraptor, como Microraptor zhao-yanus, Microraptor gui e Microraptor hanking. No entanto, há debate sobre se essas diferenças representam espécies distintas ou variações individuais, sexuais ou etárias dentro de uma mesma espécie. Ainda assim, todos os exemplares compartilham as características fundamentais que definem o gênero, especialmente a plumagem presente nos 4 membros. A importância do Microraptor vai além de sua raridade anatômica. Sua descoberta forneceu evidências-chave para o vínculo evolutivo entre os dinossauros terópodes e as aves, demonstrando que as penas complexas e as adaptações aéreas não surgiram de forma repentina, mas por meio de uma série de etapas intermediárias. O Microraptor mostra que, antes do voo ativo, existiram dinossauros que já exploravam o ar por meio do planeio, utilizando combinações de penas e estruturas corporais que hoje parecem estranhas, mas que foram essenciais na história evolutiva do voo. Longisquama. Longisquama foi um réptil estranho e pouco convencional que habitou a Terra há mais de 230 milhões de anos, durante o Triássico Médio ou Superior, muito antes do surgimento dos dinossauros clássicos. Seu nome significa literalmente escamas longas, um termo que descreve as estruturas alongadas e excepcionais que se projetavam de seu corpo e que o transformaram em um dos fósseis mais enigmáticos já encontrados. Esses restos provêm da formação Madigen, no que hoje é o Quirguistão, e são conhecidos principalmente por um único espécime tipo e várias impressões de possíveis apêndices dérmicos preservados na rocha. O animal foi descrito formalmente em 1970 pelo paleontólogo russo Alexander Sharov com base nesses fósseis fragmentários. À primeira vista, Longisquama se assemelha mais a um pequeno réptil semelhante a um lagarto do que a qualquer dinossauro. As evidências sugerem que não ultrapassava 10 a 15 centímetros de comprimento, o que o colocaria em uma escala semelhante à de muitos lagartos modernos, com um corpo leve, membros delgados e uma estrutura corporal que indica uma possível adaptação à vida arborícola. O que torna Longisquama verdadeiramente notável são suas estruturas longas e finas projetadas a partir da pele ao longo do dorso. Essas extensões consistiam em feixes rígidos que não faziam parte do esqueleto propriamente dito, mas emergiam da superfície do corpo, organizando-se longitudinalmente ao longo das costas. A função exata dessas estruturas tem sido motivo de intenso debate. Alguns pesquisadores as interpretaram como elementos que poderiam ter ajudado o animal a planar entre as árvores, enquanto outros defendem que eram simplesmente estruturas de exibição visual, possivelmente utilizadas em comportamentos de acasalamento ou de advertência contra predadores. Inicialmente, após sua descoberta, as longas escamas de Longisquama atraíram a atenção de alguns paleontólogos que buscavam respostas para a origem do voo nas aves. Como essas estruturas superficiais apresentavam certa semelhança morfológica com as penas primitivas de outros fósseis de dinossauros emplumados, houve quem propusesse que Longisquama poderia ter sido uma forma de protoave ou um ancestral precoce das aves. Essa ideia se encaixava em modelos evolucionistas antigos que sugeriam que as aves poderiam ter descendido de répteis arborícolas com estruturas dérmicas especializadas. No entanto, a maioria dos paleontólogos descarta hoje essa interpretação. O consenso científico atual sustenta que as aves evoluíram diretamente de dinossauros terópodes e que estruturas semelhantes apenas em outros répteis primitivos surgiram de forma independente ou não estão relacionadas evolutivamente às penas verdadeiras. No caso de Longisquama, as evidências sugerem fortemente que se tratava de um diápsido ambíguo, isto é, um réptil com características esqueléticas difíceis de classificar com precisão dentro dos grandes grupos de répteis conhecidos e não um ancestral direto das aves. O esqueleto de Longisquama é extremamente fragmentário, o que dificulta reconstruir com precisão sua morfologia completa. A partir dos restos disponíveis, não foram encontrados traços diagnósticos suficientes que permitam colocá-lo com segurança em grupos bem estabelecidos, como os dinossauros ou os pterossauros. Alguns estudos o afiliaram provisoriamente a grupos próximos aos arcossauros, o grupo mais amplo que inclui crocodilos, dinossauros e aves.
enquanto outros sugerem semelhanças com linhagens menos relacionadas, como os Drepanosauromorphos, um conjunto de répteis arcaicos com adaptações à vida arborícola. As estruturas dorsais que definem Longisquama são particularmente únicas no registro fóssil. Diferentemente das penas autênticas de dinossauros emplumados, elas não parecem ser compostas por filamentos ramificados complexos. Em vez disso, consistem em elementos longos, frequentemente descritos como folhas ou feixes de tecido dérmico rígido que se arqueavam para trás a partir do corpo. Alguns pesquisadores compararam sua forma a uma fileira de pequenos tacos de hóquei presos às costas do animal, embora sua estrutura interna não seja homogênea à das penas das aves. As interpretações funcionais dessas estruturas variaram ao longo do tempo. Uma hipótese sugeria que poderiam ter servido como um aparato para planar ou até mesmo como rudimentos de estruturas aerodinâmicas, permitindo que Longisquama se deslocasse de galho em galho nas florestas do Triássico. Outra possibilidade é que essas estruturas tivessem um propósito social ou visual, funcionando de maneira semelhante à ornamentação observada em muitos animais modernos, como cores e plumagens de exibição. Também foi levantada a hipótese de que poderiam ter servido para intimidar predadores ou rivais, aumentando a aparência do corpo sem oferecer uma função real de voo. Por fim, algumas propostas as consideram possíveis adaptações térmicas ou sensoriais, embora as evidências diretas para essas ideias sejam limitadas. Seja qual for sua função exata, Longisquama representa um experimento evolutivo excepcional na história dos répteis. Sua combinação de um corpo reptiliano relativamente simples com essas extraordinárias estruturas dérmicas não tem paralelos claros entre outros fósseis conhecidos. O próprio animal, de pequeno porte e morfologia leve, sugere que poderia ter levado uma vida ágil entre a vegetação densa, alimentando-se provavelmente de pequenos invertebrados, como insetos, que encontrava em seu ambiente arborícola, embora os detalhes dietéticos não estejam bem documentados devido à escassez de restos fósseis diretos. Atualmente, a interpretação de Longisquama continua sendo objeto de pesquisa e discussão. Algumas novas perspectivas sobre répteis do Triássico, incluindo descobertas recentes de outros gêneros com apêndices cutâneos complexos, revitalizaram o interesse em como estruturas superficiais avançadas se desenvolveram em diferentes linhagens de répteis primitivos, embora sem relacioná-las diretamente à origem das aves ou ao voo aviário. Incisivossauros. O Incisivosaurus foi um dinossauro terópode estranho e pouco comum que viveu há cerca de 125 milhões de anos durante o Barremiano do Cretáceo Inferior, no que hoje é a província de Liaoning, no nordeste da China, dentro dos ricos sedimentos da formação Yixian. Este animal chamou a atenção dos paleontólogos principalmente por sua dentição surpreendentemente incomum para um terópode, enquanto a maioria dos terópodes era carnívora e muitos grupos derivados, como os oviraptorossauros mais avançados, chegaram inclusive a perder os dentes para desenvolver um bico. O Incisivosaurus exibia um par de incisivos frontais exageradamente grandes, semelhantes em aparência aos dentes de roedores modernos. Esses dentes frontais eram planos, largos e apresentavam sinais claros de desgaste, o que sugere que esse dinossauro processava regularmente vegetação ou material duro, uma característica altamente atípica para um terópode típico. O nome Incisivosaurus significa literalmente lagarto incisivo, em referência direta a esses dentes frontais chamativos, e o nome específico Gaultieri homenageia o paleontólogo Dr. Jacques Gaultier por suas contribuições à classificação filogenética dos dinossauros. Seu único espécime formalmente descrito consiste em um crânio quase completo de aproximadamente 10 centímetros de comprimento, que preserva a dentição mais completa conhecida até agora entre os oviraptorossauros primitivos. A estrutura do crânio do Incisivosaurus era distintiva. Ele possuía um focinho relativamente longo, compondo quase metade do comprimento total do crânio, e uma mandíbula inferior esguia com uma fenestra mandibular alongada, ou seja, uma abertura na parte inferior da mandíbula, além de muitos dentes menores atrás dos incisivos.
Essas características combinadas o colocam na base do grupo dos oviraptorossauros, tornando-o mais primitivo do que formas como o Caudipteryx e os oviraptorídeos derivados, que desenvolveram bicos sem dentes no final do Cretáceo. A maioria dos oviraptorossauros avançados não possuía dentes e apresentava bicos robustos adaptados a dietas variadas, o que torna o estado dentado do Incisivosaurus especialmente valioso para compreender a transição de formas com dentição para outras com bicos. A presença de tantos dentes, sobretudo os grandes incisivos, indica que o Incisivosaurus reteve características arcaicas dentro de seu grupo, conservando uma dentição completa enquanto seus parentes mais derivados a perdiam. A morfologia geral sugere que o Incisivosaurus provavelmente era herbívoro ou onívoro. Estudos do desgaste dental mostram padrões compatíveis com o consumo de plantas e, embora a possibilidade de consumir pequenos animais não possa ser descartada, a forma dos dentes, particularmente a presença de incisivos frontais largos, aponta para uma adaptação funcional para mastigar material vegetal resistente. Isso contrasta com a maioria dos terópodes, que utilizavam dentes mais afiados e curvos para cortar carne. Além da dentição, é provável que o Incisivosaurus, assim como outros membros do clado dos oviraptorossauros, tivesse penas em alguma parte do corpo. Embora o holótipo não preserve evidências diretas de penas, estudos em outros terópodes próximos mostram que muitos possuíam coberturas de filamentos semelhantes a penas para isolamento e possivelmente exibição. Com base nas relações filogenéticas, os cientistas assumem que o Incisivosaurus também teria algum tipo de plumagem primitiva, embora não necessariamente para voo, mas provavelmente para isolamento térmico ou comunicação social. A posição do Incisivosaurus dentro dos oviraptorossauros tem sido objeto de debate entre os paleontólogos. Em muitas análises cladísticas, ele permanece como uma das formas mais basais do grupo, sendo frequentemente considerado um parente próximo de Protarchaeopteryx, outro terópode primitivo com características mistas entre formas arcaicas e derivadas. A evidência de que ambos compartilham uma série de características primitivas, como a dentição, apoia essa colocação taxonômica. No entanto, a falta de mais fósseis completos faz com que essa relação ainda não esteja totalmente resolvida. Além de sua morfologia distintiva, estudos mais recentes também exploraram aspectos funcionais, como a força da mordida do Incisivosaurus. Comparações com outros oviraptorossauros sugerem que, embora pequeno, ele poderia ter tido uma mordida surpreendentemente potente em relação ao seu peso corporal, o que teria facilitado a alimentação com vegetação dura ou fibrosa, reforçando a hipótese de que esse dinossauro ocupava um nicho primitivo e especializado entre seus parentes. O contexto geológico da formação Ischian, onde o Incisivosaurus foi encontrado, também fornece pistas sobre seu ambiente de vida. Essa formação faz parte da famosa Biota de Gerhol, um ecossistema lacustre do Cretáceo inferior conhecido por sua extraordinária preservação de dinossauros, aves primitivas, mamíferos e plantas, todos conservados com detalhes finos. Os sedimentos indicam um ambiente variado de lagos, florestas e vegetação abundante, o que teria oferecido um habitat adequado para um dinossauro herbívoro ou onívoro de pequeno porte, que poderia ter forrageado entre plantas, frutos e talvez também insetos ou pequenos vertebrados. Cintaosaurus. O Cintaosaurus foi um dinossauro ornitísquio herbívoro do grupo dos hadrossauros, conhecido principalmente por sua misteriosa e distintiva crista craniana que atraiu a atenção de paleontólogos durante décadas. Viveu no que hoje é a província de Shandong, na parte oriental da China, durante o Cretáceo Superior, aproximadamente entre 83 e 72 milhões de anos atrás, em sedimentos da formação Jingangkou do grupo Guangxi, uma região que, por suas condições geológicas, preservou abundantes restos de dinossauros desse período. O gênero Cintaosaurus contém uma única espécie bem reconhecida, Cintaosaurus spinorhinus, descrita pela primeira vez em 1958 pelo paleontólogo chinês Yang Zhongjian, a partir de um crânio quase completo e alguns restos pós-cranianos associados. O nome do gênero deriva de Tsingtao, uma antiga transliteração ocidental de Qingdao,
cidade próxima ao local da descoberta combinada com a palavra grega saurius, resultando literalmente em lagarto de Qingdao. O nome específico Spinorhinus refere-se à crista ou espinho do focinho que Young inicialmente identificou ao descrever a espécie. O Tsintausaurus media cerca de 10 metros de comprimento, com um peso estimado em 3 toneladas, o que o posiciona entre os hadrossauros de tamanho médio quando comparado com outros membros de sua família. Possuía o característico bico de pato que define os hadrossauros, formado por um focinho largo e achatado que terminava em uma borda córnea sem dentes na parte frontal, atrás da qual se encontrava uma bateria complexa de dentes projetados para triturar vegetação resistente. Essa combinação de bico e dentes indica adaptações eficazes para mastigar material vegetal de uma maneira muito diferente da observada em terópodes carnívoros, com superfícies de moagem especializadas que facilitavam o processamento de plantas fibrosas em grandes quantidades. O corpo do Tsintausaurus, como o de outros hadrossauros, era robusto e adaptado a uma locomoção predominantemente quadrúpede, apoiando-se sobre 4 membros enquanto caminhava ou pastava. No entanto, tinha a capacidade de erguer-se sobre as patas traseiras, especialmente se precisasse alcançar vegetação mais alta ou vigiar seu entorno em busca de predadores. Sua cauda era longa e musculosa, atuando como contrapeso e ajudando tanto no deslocamento quanto na manutenção do equilíbrio, particularmente em posturas bípedes. A estrutura craniana do Tsintausaurus tem sido o principal foco de debate desde sua descoberta. O holótipo preservava uma projeção óssea elevada sobre o focinho, interpretada inicialmente como uma crista em forma de chifre de unicórnio, que se projetava quase verticalmente a partir da parte superior do focinho. Essa característica era única entre os hadrossauros descobertos até aquele momento, já que seus parentes lambeosaurinos geralmente apresentam cristas mais lobadas ou curvadas. A interpretação original de Young e as representações iniciais o mostravam com esse espinho nasal muito proeminente, o que reforçou a imagem do Tsintausaurus como um animal verdadeiramente singular entre seus congêneres. Entretanto, ao longo do século XX, alguns paleontólogos, incluindo David Weishampel e Jack Horner, questionaram seriamente se essa crista era verdadeira ou apenas o resultado de deformação do fóssil durante a fossilização, ou mesmo se os restos poderiam pertencer a um indivíduo composto pela mistura de 2 espécies, uma situação denominada quimera. Essa incerteza levou alguns pesquisadores a proporem que, sem a crista distintiva, o Tsintausaurus poderia ser sinônimo de outros hadrossauros conhecidos da região, como tânios. A controvérsia foi parcialmente resolvida com novas análises e uma reinterpretação do material fóssil em estudos posteriores, particularmente em um trabalho significativo publicado em 2013 por Albert Prieto Marques e Jonathan Wagner. Esse estudo determinou que a estrutura inicialmente identificada como um chifre era, na realidade, apenas a parte posterior de uma crista craniana maior, que começava na ponta do focinho e se estendia para cima e para trás, formando um órgão mais complexo. Nessa nova reconstrução, os elementos pré-maxilares, ou seja, os ossos frontais do focinho, integravam-se com os nasais para formar uma crista completa, que teria sido oca internamente, como em outros lambeosaurinos, embora com características próprias do Tsintausaurus. Isso implicou que a forma real da crista era diferente da de um chifre rígido que havia sido popularizada anteriormente, e se assemelhava mais a uma estrutura alar aerodinâmica ou ressonante, que talvez pudesse ter servido para comunicação acústica. Essas cristas ocas e canalizadas em lambeosaurinos estão frequentemente relacionadas à produção de vocalizações ou sinais visuais de exibição. Em outras espécies, as passagens de ar dentro da crista podiam funcionar como câmaras de ressonância, amplificando sons para a comunicação dentro do bando ou durante o cortejo. Embora a forma específica da crista do Tsintausaurus seja única, sua presença sugere que esse dinossauro também possuía algum tipo de adaptação para comunicação social ou exibição, uma característica comum dentro de sua subfamília Lambeosaurinae. Do ponto de vista taxonômico, o Tsintausaurus está inserido na subfamília Lambeosaurinae, um grupo de hadrossauros conhecido por suas complexas cristas cranianas.
Em análises cladísticas mais recentes, foi proposto que o Tsintaosaurus faz parte de uma tribo denominada Tsintaosaurini, juntamente com outros gêneros, como Pararhabdodon, o que indica uma relação filogenética estreita entre esses lambeosaurinos europeus e asiáticos durante o Cretáceo tardio. Esse posicionamento ajuda a compreender melhor a diversidade e a dispersão dos hadrossauros lambeosaurinos no Velho Mundo antes da extinção final dos dinossauros não avianos. A paleoecologia do Tsintaosaurus sugere que esse dinossauro habitava ambientes fluviais, planícies aluviais e áreas próximas a lagos, onde a vegetação abundante fornecia alimento constante para sua dieta herbívora. Sua bateria dentária, capaz de triturar folhas, caules e outro material vegetal fibroso, indica uma especialização eficaz na digestão e no processamento de plantas, uma característica que permitiu aos hadrossauros ocupar com sucesso grandes extensões da paisagem do Cretáceo. Pegomastax. O Pegomastax foi um pequeno dinossauro ornitísquio herbívoro extraordinariamente raro que viveu há cerca de 200 milhões de anos, durante o Jurássico Inferior, no que hoje é o sul da África, especificamente em rochas da Formação Elliott, na África do Sul. A única espécie conhecida, denominada Pegomastax africana, foi descrita formalmente em 2012 pelo paleontólogo Paul Sereno, com base em restos que haviam sido descobertos décadas antes, mas permaneceram sem identificação até então. O nome Pegomastax provém do grego e significa literalmente mandíbula forte, uma característica que destaca a robustez de sua mandíbula inferior, enquanto o epíteto específico africana faz referência ao local de sua descoberta. O holótipo, catalogado como SAM-PKK 10.488, consiste em um crânio parcial que inclui ossos da mandíbula superior e inferior, bem como o predentário, o osso frontal, que teria sustentado um bico córneo. Este dinossauro media aproximadamente 60 centímetros de comprimento, da cabeça à cauda, o que o torna um dos menores dinossauros conhecidos. Seu corpo completo foi estimado a partir de comparações com outros heterodontosaurídeos e, embora apenas o crânio tenha sido preservado, a proporção geral sugere um animal leve e de tamanho diminuto, semelhante em comprimento a um cão pequeno ou a um gato doméstico. A conformação da cabeça do Pegomastax é um de seus aspectos mais marcantes. O crânio era relativamente curto, com uma ponta do focinho reta que sustentava um bico córneo semelhante ao de um papagaio. Esse bico, evidentemente adaptado à alimentação herbívora, teria servido para arrancar e cortar a vegetação. Atrás do bico, tanto na mandíbula superior quanto na inferior, dispunham-se dentes específicos para mastigar plantas resistentes, com coroas dentárias que se sobrepunham durante a mastigação, o que indica uma adaptação especializada ao processamento de vegetação dura. Contrariamente à imagem que pode evocar um herbívoro pequeno e delicado, o Pegomastax também possuía presas frontais proeminentes, semelhantes a presas de vampiro. Embora hoje esse tipo de dentição pareça estranho em um dinossauro vegetariano, a análise do desgaste dentário sugere que essas presas não estavam destinadas a cortar carne, mas provavelmente tinham funções de defesa contra predadores, de luta com rivais ou de exibição visual dentro da espécie. As evidências comparativas sugerem que esses dentes, assim como em alguns mamíferos modernos, como os cervos com chifres, poderiam ter sido utilizados para morder ou escavar raízes e caules duros, ou simplesmente como ferramenta defensiva. A família a qual o Pegomastax pertence, os Heterodontosauridae, é um grupo inicial e primitivo dentro dos ornitísquios, caracterizado por apresentar dentes de diferentes formas, ou heterodontia, algo relativamente incomum entre os dinossauros. Em Pegomastax, essa heterodontia se expressa principalmente em um bico adaptado para cortar plantas, uma bateria de dentes posteriores para triturar a vegetação fibrosa e as presas proeminentes descritas anteriormente. A colocação do Pegomastax dentro da família Heterodontosauridae também oferece informações significativas sobre a evolução inicial dos dinossauros herbívoros. Os heterodontosaurídeos são considerados um dos primeiros grupos de dinossauros herbívoros eficientemente adaptados e provavelmente uma das linhagens que mais rapidamente diversificaram as estratégias de alimentação vegetal entre os dinossauros do Jurássico Inferior.
Em análises filogenéticas recentes, o Pegomastax foi relacionado de perto a outros gêneros sul-americanos, como Manidens, o que sugere conexões biogeográficas interessantes entre os dinossauros do hemisfério sul nessa fase inicial. O ambiente em que o Pegomastax viveu era uma planície relativamente seca, com rios e corpos d'água sazonais, composta por uma diversidade de vegetação baixa e arbustiva que oferecia alimento abundante para pequenos animais herbívoros. Ele compartilhava seu ecossistema com vários outros dinossauros primitivos, incluindo saurópodes iniciais, outros ornitísquios, pequenos terópodes e sinapsídeos, formando uma complexa rede de relações ecológicas em um mundo em processo de mudança climática e continental. Apesar de ter sido encontrado apenas um único espécime fóssil de Pegomastax, o impacto dessa descoberta para a compreensão dos primórdios da herbivória entre os dinossauros ornitísquios é considerável. Há mais de 50 anos, esses restos foram escavados na África do Sul, mas permaneceram em coleções sem serem descritos até que Paul Sereno finalmente os examinou e os reconheceu como um novo gênero, ressaltando como peças aparentemente esquecidas de coleções científicas podem revelar descobertas significativas décadas depois. Therizinosaurus. O Therizinosaurus foi um dos dinossauros mais estranhos e fascinantes jamais descobertos. Um gigante de proporções incomuns com características que desafiaram a compreensão dos paleontólogos durante décadas. Seu nome vem do grego terizo seifar e saurus, que significa literalmente lagarto-ceifa, em referência direta às enormes garras de suas mãos, as mais longas conhecidas entre os animais terrestres. Viveu há aproximadamente 70 milhões de anos, no Cretáceo Superior ou Maastrichtiano, no que hoje é a Mongólia, especialmente na formação Nemegt do deserto de Gobi, um local famoso por seus fósseis de dinossauros ricos e variados. Os primeiros restos de Therizinosaurus cheloniformes, que é a única espécie válida dentro do gênero, foram recuperados em 1948 por uma expedição conjunta soviético-mongol e descritos formalmente em 1954 pelo paleontólogo Evgeny Malev. Inicialmente, os gigantescos ossos das garras foram interpretados como pertencentes a uma tartaruga marinha gigante, o que inspirou o nome específico Cheloniformes, que significa em forma de tartaruga. Somente décadas depois, quando foram descobertos muitos mais fósseis de parentes próximos, ficou claro que esses restos pertenciam a um dinossauro terópode singularmente adaptado, e não a uma tartaruga. O Therizinosaurus foi um membro de grande destaque do grupo Therizinosauria, um clado de terópodes que evoluiu de forma muito diferente do padrão carnívoro típico de seus parentes. Enquanto a maioria dos terópodes, como o Tyrannosaurus ou Velociraptor, eram predadores bípedes com dentes afiados, os Therizinosaurus fizeram uma mudança evolutiva em direção a uma dieta herbívora ou onívora, mantendo muitas características primitivas em seu esqueleto, mas adotando adaptações únicas que refletem seu estilo de vida pouco convencional. As estimativas, baseadas em restos fragmentários e comparações com outros therizinossauros, sugerem que o Therizinosaurus podia atingir entre 9 e 10 metros de comprimento, entre 4 e 5 metros de altura e pesar entre 3 e mais de 5 toneladas. Esses números o colocam não apenas entre os maiores membros de sua família, mas também como um dos maiores maniraptores já conhecidos, rivalizando com outros gigantes como deinocheiros. A característica mais marcante do Therizinosaurus eram seus braços extremamente longos e robustos, que podiam medir cerca de 2,5 metros de comprimento em exemplares adultos. Cada mão possuía 3 dedos terminados em garras gigantescas, que podiam alcançar mais de 50 centímetros de comprimento apenas no osso, e possivelmente cerca de 1 metro se fosse incluída a cobertura córnea que teriam em vida. Essas garras em forma de foice são, sem dúvida, a característica morfológica que mais impressionou tanto os cientistas quanto o público em geral. Durante muito tempo, a função dessas garras intrincadamente formadas foi objeto de especulação. Embora hoje se saiba que não eram ferramentas especializadas para caçar grandes presas, já que era herbívoro, é provável que ele as utilizasse para arrancar ou desprender vegetação de galhos altos, ajudando-o a acessar a folhagem que outros herbívoros de menor estatura não conseguiam alcançar.
Também foi sugerido que poderiam ter servido na defesa contra predadores como uma forma de dissuasão visual ou física e possivelmente em interações intraespecíficas, por exemplo, competição ou cortejo, embora sua fragilidade diante de impactos fortes limite a capacidade de usá-las como armas contundentes. Ao contrário da maioria dos terópodes, que possuem 3 dedos funcionais nas patas traseiras com o primeiro dedo reduzido, o Therizinosaurus apresentava 4 dedos funcionais nos pés, uma característica mais comum em grupos de dinossauros herbívoros mais primitivos. Isso provavelmente lhe proporcionava uma base estável para sustentar o peso de seu enorme corpo e seu ventre largo, que abrigava um sistema digestivo especializado para processar grandes quantidades de matéria vegetal. Sua pelve era larga e robusta, e embora o crânio completo do Therizinosaurus ainda não tenha sido encontrado, as evidências de parentes próximos sugerem que ele possuía um bico córneo na parte frontal da mandíbula e dentes adaptados para cortar e rasgar vegetação. O pescoço do Therizinosaurus era relativamente longo, o que, juntamente com seus membros anteriores altamente especializados, teria permitido alcançar galhos mais altos da vegetação do que outros herbívoros contemporâneos. O restante de seu esqueleto é reconstruído principalmente por comparação com Therizinossauros melhor preservados, mas acredita-se que mantinha uma postura bípede, caminhando sobre 2 pernas, enquanto utilizava seus braços e garras para manipular o ambiente e obter alimento. A história evolutiva do Therizinosaurus e de seus parentes foi um quebra-cabeça para os cientistas. Inicialmente pensou-se que seus restos poderiam pertencer a répteis marinhos ou até mesmo a saurópodes gigantes, devido à estranheza de sua anatomia. Porém, com a descoberta de therizinossauros mais completos na Ásia e na América do Norte, ficou claro que esses animais eram terópodes profundamente modificados, relacionados às aves e a outros maniraptores, mas que desenvolveram a herbivoria de forma independente dentro de sua linhagem. Essa convergência evolutiva com outros herbívoros demonstra a flexibilidade adaptativa dos terópodes, que conseguiram explorar nichos ecológicos muito diferentes dos de seus ancestrais carnívoros. O ambiente em que viveu o Therizinosaurus, representado pelos sedimentos da formação Nemegt, era variado, com planícies aluviais, áreas úmidas e zonas florestais que teriam fornecido vegetação abundante para sustentar esse herbívoro gigantesco. Nesse cenário, ele coexistiu com outros dinossauros herbívoros e predadores icônicos da Ásia do Cretáceo Superior, contribuindo para uma comunidade ecológica diversa e complexa. Amargasaurus. O Amargasaurus foi um dinossauro saurópode herbívoro singular que viveu durante o Cretáceo Inferior há aproximadamente 130 milhões de anos, no que hoje é a Patagônia Argentina, principalmente em sedimentos da formação La Amarga. O único gênero e espécie conhecidos, Amargasaurus casaui, tornou-se um dos saurópodes mais icônicos e enigmáticos de sua época graças a um esqueleto quase completo que inclui um crânio fragmentário, algo pouco comum entre os fósseis de grandes herbívoros saurópodes. A etimologia do nome reflete tanto sua descoberta quanto seu local de origem. Amargasaurus significa literalmente lagarto de La Amarga, fazendo referência ao arroio onde seus restos foram desenterrados. O epíteto específico casaui homenageia o geólogo Luiz B. Casal, que identificou a importância paleontológica do sítio. Em termos de tamanho, o Amargasaurus foi relativamente pequeno para um saurópode, alcançando comprimentos estimados entre 9 e 10 metros, com alguns relatos sugerindo exemplares até ligeiramente maiores, de acordo com as reconstruções da coluna vertebral e do corpo completo. Diferentemente de gigantes como Brachiosaurus ou Apatosaurus, seu corpo era mais compacto e leve, uma característica compartilhada com outros membros de sua família, os Dicraeosauridae, que se caracterizam por apresentar pescoços mais curtos e corpos menores em comparação com outros saurópodes clássicos. A anatomia básica do Amargasaurus seguia o plano corporal típico dos saurópodes. Um pescoço relativamente alongado, um tronco volumoso sustentado sobre 4 patas robustas, uma cauda longa e um crânio pequeno em proporção ao corpo. Seu pescoço, no entanto, era mais curto do que o habitual para um saurópode,
medindo cerca de 2,4 metros, o que sugere que não acessava vegetação extremamente alta, como outros de seu grupo, mas provavelmente se alimentava em alturas médias, com o focinho situado entre aproximadamente 80 centímetros e 2,7 metros acima do solo. O que realmente distingue o Amargasaurus de qualquer outro dinossauro é a presença de duas fileiras paralelas de espinhas neurais extremamente alongadas que emergem ao longo de seu pescoço e de parte das costas. Essas estruturas ósseas sobressaem verticalmente das vértebras e são mais altas do que em qualquer outro saurópode conhecido, alcançando em algumas vértebras próximas à metade do pescoço até 60 centímetros de altura apenas no osso, e provavelmente mais se estivessem cobertas por tecido ou queratina em vida. As espinhas não eram simples prolongamentos únicos. Eram bifurcadas ao longo de seu comprimento, formando essencialmente duas fileiras de pontas paralelas que se estendem desde a região posterior do crânio até a metade do dorso, onde gradualmente diminuem de tamanho. A bifurcação dessas espinhas é uma característica típica dos dicreossaurídeos, embora no Amargasaurus essa modificação tenha alcançado um desenvolvimento particularmente exagerado. A função dessas espinhas tem sido objeto de debate entre paleontólogos durante anos. Uma das propostas é que poderiam ter sustentado uma ou duas velas de pele, estruturas superficiais semelhantes às observadas em outros animais extintos como espinossauros, ou mesmo em pelicossauros primitivos como Dimetrodon, com possíveis funções de regulação térmica, exibição visual ou sinalização intraespecífica. No entanto, essa hipótese não é universalmente aceita e tem sido questionada porque as espinhas do Amargasaurus são circulares em seção transversal e não achatadas, uma forma menos eficiente para sustentar uma grande vela de pele contínua. Uma alternativa é que as espinhas simplesmente se projetassem como estruturas ósseas independentes, talvez revestidas por bainhas de queratina, o que teria ampliado seu comprimento e as teria transformado em uma espécie de armadura ou arma visual. Nesse cenário, as espinhas poderiam ter servido como defesa contra predadores ou como um traço de exibição para intimidar rivais ou atrair parceiros, aproveitando seu grande tamanho e visibilidade em um ambiente aberto. As superfícies estriadas observadas em algumas espinhas sugerem que tecidos moles podem ter estado associados a elas, embora a forma exata em vida ainda não esteja clara. A presença de espinhas tão pronunciadas também teria implicações na postura e na mobilidade do animal. As espinhas cervicais longas talvez tenham limitado a flexão do pescoço, restringindo a altura máxima do focinho e forçando o animal a manter o pescoço mais horizontal do que vertical enquanto pastava. Pesquisas anatômicas indicaram que o Amargasaurus não podia erguer a cabeça extremamente alto devido a essas estruturas e à própria articulação das vértebras. Taxonomicamente, o Amargasaurus pertence à família Dicraeosauridae, um grupo dentro dos saurópodes diplodocídeos que inclui gêneros como Dicraeosaurus, Brachytrachelopan e Sulvacea. Os dicreossaurídeos em geral diferem de outros saurópodes por terem pescoços mais curtos e corpos relativamente compactos, bem como pela presença de espinhas neurais mais proeminentes. Entre eles, o Amargasaurus é o único dicreossaurídeo conhecido do Cretáceo inferior, já que a maioria de seus parentes data do Jurássico, o que o torna um elo temporal interessante para compreender a diversidade e a sobrevivência dessa linhagem. Os restos do único indivíduo conhecido foram descobertos em 1984 e descritos formalmente em 1991 pelos paleontólogos argentinos Leonardo Salgado e José F. Bonaparte, consolidando Amargasaurus casaui como um gênero e espécie válidos dentro dos dicreossaurídeos. A preservação relativamente completa do esqueleto, incluindo numerosas vértebras articuladas, permitiu aos cientistas reconstruir grande parte de sua anatomia e considerar aspectos funcionais e ecológicos com maior precisão do que em muitos outros saurópodes. Paleoecologicamente, o Amargasaurus coexistiu com outros saurópodes herbívoros na mesma região, o que sugere uma diversidade significativa de herbívoros gigantes ocupando diferentes nichos, provavelmente alimentando-se em diferentes alturas ou de diferentes tipos de vegetação para reduzir a competição por recursos.
Sua dieta teria consistido em plantas disponíveis em planícies relativamente abertas e arborizadas da Patagônia do Cretáceo Inferior, aproveitando seu pescoço para alcançar a folhagem acessível sem competir diretamente com dinossauros de pescoços muito mais longos ou com herbívoros de menor porte. Pachyrhinosaurus. O Pachyrhinosaurus foi um dinossauro herbívoro ceratopsiano singular que viveu no final do período Cretáceo Superior, há aproximadamente entre 73 e 68 milhões de anos, no que hoje é a América do Norte, com restos encontrados em Alberta, Canadá e no Alasca, Estados Unidos. O nome Pachyrhinosaurus vem do grego e significa lagarto de nariz grosso, uma referência direta à estrutura craniana mais característica deste dinossauro, que difere significativamente dos chifres pontiagudos típicos de outros ceratopsídeos, ao apresentar uma protuberância óssea maciça e achatada no focinho em vez de um chifre nasal pontiagudo. Os ceratopsídeos são conhecidos por seus bicos córneos, grandes crânios adornados com chifres e golas ósseas que se projetam para trás da cabeça, e por serem herbívoros eficientes que processavam vegetação dura e fibrosa com dentes especializados. O Pachyrhinosaurus é atribuído à subfamília Centrosaurinae, um grupo dentro dos ceratopsianos que geralmente exibe ornamentos cranianos proeminentes e golas mais curtas e robustas do que as do grupo Chasmosaurinae, ao qual pertence, por exemplo, o Triceratops. O Pachyrhinosaurus alcançou tamanhos consideráveis. Os indivíduos de Pachyrhinosaurus canadenses provavelmente mediam entre 6 e 8 metros de comprimento e pesavam entre 1,8 e 4 toneladas, comparáveis ao tamanho de um caminhão moderno. Seu corpo era fortemente construído, com pernas robustas, sustentando uma estrutura corporal adaptada para suportar seu crânio pesado e sua musculatura poderosa. O que mais se destaca no Pachyrhinosaurus é a estrutura óssea grossa e achatada sobre o focinho, chamada nasal boss. Em vez das longas espículas ósseas que muitas pessoas associam aos ceratopsídeos, essa enorme protuberância era larga e grosseira, semelhante a um tronco ou a uma massa óssea espessada. Em algumas espécies, também havia protuberâncias menores sobre os olhos e a gola atrás da cabeça podia apresentar pequenos chifres adicionais ou ornamentos que variavam entre indivíduos e espécies. A função dessa nasal boss foi interpretada de várias maneiras. Uma hipótese proeminente é que ela servia durante interações dentro da espécie como combates ritualizados ou empurrões de cabeça entre machos, de forma semelhante ao comportamento dos bois almiscarados modernos, que usam seus chifres ou protuberâncias ósseas para competir por território ou parceiros. Outra possibilidade é que esse espessamento atuasse como um ornamento visual para a exibição a outros membros da espécie, indicando idade, sexo ou status social, dado que sua forma e tamanho parecem variar entre espécies e exemplares. Foram identificadas 3 espécies válidas dentro do gênero Pachyrhinosaurus. Pachyrhinosaurus canadensis, descrita como a espécie tipo e a primeira a ser nomeada por Charles M. Sternberg em 1950. A partir de crânios incompletos encontrados em Alberta em 1945 e 1946. Pachyrhinosaurus lacustae, descrita formalmente em 2008, com base em um leito fóssil extraordinariamente rico em ossos, contendo pelo menos 14 crânios de indivíduos de diferentes tamanhos e idades. E Pachyrhinosaurus perotorum, identificada em 2013 a partir de material proveniente do norte do Alasca, expandindo consideravelmente o alcance geográfico e ecológico do gênero para o norte. Todas essas descobertas pertencem a estratos depositados no Campaniano Maastrichtiano, as etapas finais do Cretáceo, entre aproximadamente 73 e 68 milhões de anos atrás, pouco antes da extinção em massa que acabou com os dinossauros não aviários. O crânio do Pachyrhinosaurus era robusto e ocupava uma proporção significativa do comprimento total do corpo. Embora a presença dos ossos da gola e do bico córneo típico dos ceratopsianos indique que ele estava bem adaptado para cortar e coletar vegetação baixa e média, as almofadas ósseas maciças no focinho e acima dos olhos indicam que a comunicação visual e tátil entre os indivíduos pode ter sido muito importante.
Dentro da gola também são frequentemente observados pequenos chifres voltados para trás, cuja função exata ainda é discutida, mas que, sem dúvida, acrescentavam complexidade ao padrão visual exibido por esses dinossauros. Os dentes do Pachyrhinosaurus eram fortes e adaptados para triturar plantas fibrosas, como folhas duras, caules e vegetação heterogênea de difícil processamento. Esses dentes estavam localizados principalmente nas bochechas, atrás do bico córneo, formando uma bateria dentária eficiente que permitia um movimento de mastigação cíclico, uma característica complexa que melhora a digestão de material vegetal grosso, semelhante à adaptação de outros ceratopsianos avançados. As práticas sociais do Pachyrhinosaurus também foram interpretadas a partir de sítios fósseis que contêm restos de múltiplos indivíduos de diferentes idades enterrados juntos, indicando que esses dinossauros provavelmente se moviam em manadas ou grupos sociais complexos. A presença de filhotes junto a adultos sugere que eles poderiam ter cuidado de sua descendência por longos períodos e que as manadas ofereciam proteção contra predadores, um comportamento observado em alguns animais modernos que se agrupam para se reproduzir e migrar conjuntamente. O ambiente em que o Pachyrhinosaurus viveu era variado e dinâmico. Em Alberta e no Alasca durante o Cretáceo tardio, grandes planícies costeiras, florestas e planícies fluviais forneciam vegetação abundante para sustentar grandes populações de dinossauros herbívoros. As condições climáticas variavam de acordo com a latitude, com o Alasca experimentando invernos mais frios em comparação com as regiões do sul, o que pode ter influenciado diferenças de crescimento e comportamento entre as espécies, como sugere a evidência de bandas de crescimento em ossos fósseis orientais. O estudo do Pachyrhinosaurus também contribuiu para explicar a diversidade morfológica dentro dos ceratopsianos centrosaurinos, um grupo caracterizado por variações extremas na forma do crânio e nas estruturas de exibição. A tribo Pachyrhinosaurine, que inclui o Pachyrhinosaurus juntamente com outros gêneros como Ankylosaurus e Einiosaurus, destaca-se por apresentar ornamentos cranianos complexos em vez de chifres proeminentes, mostrando como esses dinossauros exploraram diferentes estratégias de sinalização e competição sem perder sua funcionalidade como herbívoros especializados. Nomingia. Nomingia foi um dinossauro terópode incomum do final do Cretáceo Superior, que viveu há cerca de 70 milhões de anos no que hoje é a Mongólia, especificamente em sedimentos da formação Nemegt, na região do deserto de Gobi. Este animal é conhecido por ser um dos poucos oviraptorossauros descobertos na Ásia com uma estrutura de cauda extremamente especializada e por isso tem sido objeto de atenção científica desde sua descrição no ano 2000 por Rinchen Barsbold e colegas. O gênero e a espécie tipo, Nomingia gobiensis, recebem seu nome da região onde os restos foram encontrados. Nomingin Gobi, uma parte do deserto de Gobi, que inspirou tanto o nome genérico quanto o descritor específico. Os fósseis originais, incluindo a maior parte da coluna vertebral, a cintura pélvica e parte da perna posterior esquerda, foram descobertos em 1994 e posteriormente descritos como um novo dinossauro terópode com características distintivas. Taxonomicamente, Nomingia é classificada dentro dos oviraptorossauros, um grupo de terópodes maniraptores caracterizados por estruturas cranianas e pós-cranianas especializadas, incluindo bicos sem dentes em formas derivadas e adaptações para dietas variadas. Embora Barsbold e colaboradores inicialmente a tenham atribuído a um nível amplo dentro dos oviraptorossauros, considerando-a provavelmente parte dos Cainagnátidos ou Elmisaurinae, análises cladísticas posteriores ofereceram resultados contraditórios acerca de sua posição taxonômica exata. Algumas pesquisas, inclusive, sugerem que Nomingia gobiensis poderia ser sinônimo do gênero Elmisaurus, um cainagnátido conhecido por restos fragmentários na mesma região, embora esse ponto ainda esteja sujeito a debate científico. Uma das características mais extraordinárias de Nomingia é sua cauda altamente modificada, especialmente a presença de um pigóstilo, isto é, um osso formado pela fusão das vértebras distais da cauda, que é semelhante à estrutura encontrada em aves modernas e serve como ponto de ancoragem para o leque de penas da cauda.
Antes da descoberta de Nomingia, essa estrutura era conhecida apenas em aves, e sua presença em um dinossauro não aviário representou uma surpresa significativa para os paleontólogos que estudam a evolução dos maniraptores. O pigóstilo em Nomingia é composto pela fusão das últimas 5 vértebras caudais, e a cauda total do animal era comparativamente curta, com apenas cerca de 24 vértebras antes da região fundida. Esse tipo de cauda especializada sugere que Nomingia sustentava um leque de penas na extremidade da cauda, semelhante ao de outras espécies como o Caudipteryx, embora não fosse projetado para o voo. É mais provável que essas penas da cauda tenham servido para exibição visual ou comunicação intraespecífica, reforçando sinais de status ou atração durante o cortejo ou interações sociais dentro da população. A presença de um pigóstilo aponta para adaptações comportamentais e morfológicas complexas que lembram as aves modernas, embora a própria Nomingia não tivesse a capacidade de voar. Além da cauda, Nomingia gobiensis também apresenta outras características que coincidem com sua classificação como um oviraptorossauro. Estima-se que o animal media cerca de 1,7 metros de comprimento e pesava aproximadamente 20 quilogramas, um tamanho médio para um oviraptorossauro não aviário. Seu corpo era bípede e leve, com membros posteriores bem adaptados para caminhar ou correr, e mandíbulas que, embora não tenham sido preservadas por completo, provavelmente eram dotadas de um bico sem dentes ou com uma redução significativa destes, como se observa em outros membros relacionados do grupo. As mandíbulas com bico nos caenagnátidos estão tipicamente associadas a dietas onívoras ou herbívoras, e supõe-se que Nomingia pudesse ter hábitos alimentares variados, consumindo desde vegetação até pequenos invertebrados ou matéria diversa disponível em seu ambiente. Além das adaptações da cauda e da estrutura geral do esqueleto, Nomingia poderia ter tido uma crista craniana ou protuberâncias ósseas usadas para exibição visual, embora os restos cranianos associados sejam fragmentários e pouco completos, o que dificulta uma reconstrução detalhada da cabeça e de suas ornamentações. A presença de bicos e possíveis cristas sugere que, como outros oviraptorossauros, esses animais dependiam em grande medida de sinais visuais durante interações sociais ou competitivas. A descoberta de Nomingia na Mongólia fornece dados importantes sobre a diversidade morfológica e ecológica dos oviraptorossauros na Ásia durante o Maastrichtiano. A formação Nemegt é um sítio rico em fósseis de dinossauros terópodes, incluindo outros oviraptorossauros, terópodes carnívoros e um conjunto diverso de herbívoros saurópodes e ceratopsianos, o que sugere um ecossistema complexo no qual diferentes formas de vida coexistiam e competiam por recursos. A presença de um pigóstilo em Nomingia reforça a ideia de que os maniraptores desenvolveram estruturas avançadas na cauda de maneira independente ou convergente em várias linhagens próximas às aves, refletindo uma tendência evolutiva marcante em direção a adaptações da plumagem com funções além do voo. De uma perspectiva evolutiva, a cauda de Nomingia representa um dos exemplos mais claros de convergência estrutural entre dinossauros não aviários e aves. O surgimento de um pigóstilo em múltiplas linhagens de maniraptores, incluindo alguns oviraptorossauros distintos, indica que as pressões seletivas para desenvolver sistemas eficientes de plumagem terminal foram fortes, provavelmente impulsionadas pela importância da comunicação visual e sexual nessas espécies. Essa descoberta fortalece a compreensão de como as estruturas relacionadas à plumagem evoluíram não apenas para o voo, mas também para funções secundárias influentes no comportamento social. Um aspecto adicional que emergiu em estudos recentes é a discussão sobre a identidade taxonômica de Nomingia. Pesquisas publicadas em 2021 sugeriram que Nomingia gobiensis poderia ser um sinônimo de Elmissaurus rarus, um dinossauro caenagnátido descrito na mesma formação. Se essa hipótese fosse confirmada, implicaria que os restos atribuídos a Nomingia pertencem, na realidade, a um único táxon, com variações morfológicas interpretadas erroneamente como diferenças específicas. No entanto, essa proposta ainda está em debate e requer mais evidências fósseis para se consolidar. Stygimoloch.
O Stygimoloch foi um dinossauro terópode marginocéfalo, pertencente ao grupo dos Pachycephalosauridae, conhecido por seu crânio extraordinariamente ornamentado e pela controvérsia que envolve sua própria identidade científica. O nome Stygimoloch significa demônio espinhoso do rio Estige, um termo inspirado na mitologia grega que faz referência ao mítico rio do submundo, evocando assim a aparência espetacular e ameaçadora proporcionada pelos numerosos chifres e protuberâncias ósseas de sua cabeça. Esse dinossauro viveu no final do Cretáceo Superior, aproximadamente há 66 milhões de anos, durante o Maastrichtiano, no que hoje é a América do Norte, especialmente nas regiões correspondentes às formações geológicas Hell Creek e Lance, nos Estados Unidos. Nesses mesmos sedimentos foram preservados muitos dos últimos dinossauros antes da extinção em massa, incluindo gigantes como o Tyrannosaurus Rex e herbívoros como o Triceratops, com os quais o Stygimoloch compartilhou seu habitat. O Stygimoloch foi descrito formalmente como gênero e espécie tipo em 1983 pelos paleontólogos Peter Galton e Hans-Dieter Suess, com base em restos cranianos altamente distintivos encontrados em Montana. A espécie tipo é Stygimoloch spinifer. A descoberta dessas peças, especialmente ossos do crânio com ornamentações complexas, foi suficiente para inicialmente distinguir o animal de outros pachycephalossauros conhecidos. Em termos de tamanho, o Stygimoloch era um dinossauro de porte médio, alcançando comprimentos aproximados de cerca de 3 metros e uma altura no quadril que possivelmente variava entre 1,20 m e 1,50 m. Seu crânio, por si só, podia medir cerca de 46 centímetros de comprimento e era dotado de um conjunto de protuberâncias e espinhos ósseos que o faziam sobressair visualmente em relação a outros membros de seu grupo. Isso incluía chifres curtos e cônicos sobre o nariz e proeminentes pontas ósseas nos cantos posteriores do crânio, cercadas por várias protuberâncias menores, formando uma ornamentação complexa que não é observada em muitos outros pachycephalossauros. A estrutura de seu crânio era peculiar. Embora possuísse um domo craniano elevado, este não era tão largo ou maciço quanto o de alguns parentes mais conhecidos, como o Pachycephalosaurus. Em vez disso, o domo era mais estreito e ligeiramente achatado lateralmente, e era rodeado por espinhos ósseos e protuberâncias ornamentais que enfatizavam sua presença visual. Essas características não apenas o distinguiram inicialmente como um gênero separado, mas também sugeriam que ele poderia ter tido um comportamento social ou de exibição visual importante dentro de sua espécie. O espesso domo craniano dos pachycephalossauros tradicionalmente levou os paleontólogos a propor que esses animais poderiam ter usado suas cabeças como uma espécie de ariete em combates intraespecíficos, assim como fazem alguns mamíferos modernos com chifres chocando cabeças para disputar território ou parceiros. A presença de protuberâncias e chifres no Stygimoloch leva a pensar que ele poderia ter empregado seus adornos ósseos tanto para demonstrar agressividade visual quanto em possíveis interações físicas, embora este último uso continue sendo debatido entre os cientistas devido à variação na robustez dos crânios. Apesar dessas distinções morfológicas, a validade do Stygimoloch como um gênero independente tem sido objeto de debate dentro da paleontologia moderna. Análises mais recentes sugerem que muitos dos espécimes atribuídos ao Stygimoloch poderiam representar estágios juvenis ou subadultos de Pachycephalosaurus viomingensis, um pachycephalossauro maior e amplamente conhecido, ou até mesmo que o Stygimoloch e outro gênero altamente ornamentado relacionado, o Dracorex, sejam simplesmente etapas de crescimento dentro do desenvolvimento de Pachycephalosaurus. Essa hipótese baseia-se em comparações dos padrões de crescimento dos ossos cranianos e no fato de que as estruturas elaboradas dos crânios mudam significativamente à medida que os animais amadurecem, ameaçando assim a distinção taxonômica tradicional. A ideia de que o Stygimoloch poderia ser um sinônimo juvenil de Pachycephalosaurus ou de que vários desses nomes representem diferentes estágios de uma única espécie ganhou força, especialmente após estudos de crescimento ósseo publicados desde o final da década de 2000.
Segundo essa perspectiva, os chifres e as protuberâncias ornamentais que caracterizam o Stygimoloch poderiam corresponder a uma fase juvenil ou subadulta, anterior à formação de um domo mais sólido e menos ornamentado, como o observado nos exemplares adultos de Pachycephalosaurus. No entanto, esse ponto ainda não está completamente resolvido e continua sendo um campo ativo de discussão científica. Além da taxonomia, independentemente de o Stygimoloch representar um gênero válido ou um estágio juvenil de outro dinossauro, sua posição ecológica no ecossistema do Cretáceo tardio sugere que ele foi um herbívoro bípede adaptado a se mover sobre duas pernas fortes, com membros posteriores relativamente longos e membros anteriores curtos. Uma configuração típica dos Pachycephalosaurus que lhe teria permitido deslocar-se com agilidade entre a vegetação. Sua dieta, como a de outros membros de seu grupo, teria sido provavelmente composta por plantas e material vegetal baixo ou intermediário, utilizando dentes pequenos e adaptados para mastigar folhas e caules. Mononicus. Mononicus foi um dinossauro terópode pequeno e extraordinariamente especializado que viveu no final do Cretáceo Superior, há aproximadamente entre 80 e 70 milhões de anos, no que hoje é a Mongólia, especificamente nos sedimentos da formação Nemegt do deserto de Gobi, um ambiente semiárido com planícies abertas onde conviveu com outros terópodes e dinossauros herbívoros. O nome Mononicus olecranus vem do grego e significa garra única, refletindo sua característica mais distintiva. Braços extremamente reduzidos com um único dedo funcional que termina em uma grande garra. Este dinossauro foi descrito pela primeira vez na década de 1990 por Altan-Gerel Perle, Mark Norell, Louis Chiappe e James Clark, que trabalharam com restos coletados em 1987 na Mongólia. Mononicus era pequeno até mesmo para os padrões de muitas espécies de dinossauros terópodes, com um comprimento estimado de cerca de 1 metro e um peso leve, de aproximadamente 3,5 quilogramas. Sua constituição corporal era leve e ágil, com pernas traseiras longas e finas que o tornavam um corredor eficiente, provavelmente capaz de se mover rapidamente pelas planícies onde vivia. A estrutura do corpo indica que ele estava bem adaptado a um estilo de vida ativo e a percorrer distâncias em um ambiente onde a proteção contra predadores e a busca por alimento exigiam velocidade. Uma das características mais surpreendentes do Mononicus são suas extremidades dianteiras extremamente reduzidas. Diferentemente da maioria dos dinossauros terópodes que exibem 3 dedos funcionais, o Mononicus tinha apenas um dedo robusto com uma garra proeminente de cerca de 7,5 centímetros de comprimento, enquanto os outros possíveis dedos estavam muito reduzidos ou ausentes. Essa garra única não era uma mera curiosidade anatômica. Sua forma e tamanho levaram os cientistas a propor diversas hipóteses sobre sua função, desde quebrar cupinzeiros ou ninhos de insetos, até cavar na terra ou em madeira macia para extrair alimento. Em comparação com seus parentes próximos, como Chuvuia ou Parvicursor, o Mononicus se diferenciava não apenas pela proporção de seus ossos e pela forma do osso púbico, com seção triangular, mas também pelos detalhes nas proporções dos ossos dos pés e do antebraço. Essas sutilezas anatômicas sugerem que, embora dentro do mesmo grupo Alvarezsauridae, o Mononicus possuía um conjunto de adaptações únicas que lhe permitiram explorar nichos ecológicos específicos. Os alvarezsaurídeos, como o Mononicus, são um grupo de terópodes maniraptores que apresentam modificações extremas em suas extremidades anteriores, com ossos do punho fundidos semelhantes aos das aves, um externo com quilha e antebraços musculosos, embora diminutos. Devido a essas características, inicialmente o Mononicus foi considerado por alguns pesquisadores como muito próximo das aves, embora posteriormente tenha sido reclassificado dentro dos alvarezsaurídeos, uma linhagem especializada dentro dos celurosauros, o grupo que também contém as aves e outros dinossauros emplumados. A função exata de seus braços curtos e da garra única continua sendo objeto de debate científico, mas uma das hipóteses mais aceitas sugere que o Mononicus pode ter usado suas extremidades dianteiras para quebrar ou perfurar cupinzeiros, ninhos de insetos ou estruturas desse tipo, em um comportamento algo comparável ao dos tamanduás modernos.
Isso se baseia tanto na robustez do antebraço quanto na forma da garra, que parecem estar adaptadas a ações de alavanca ou perfuração, mais do que a capturar presas velozes ou manipular objetos complexos. Se essa hipótese estiver correta, o Mononychus teria sido principalmente insetívoro, alimentando-se de colônias sociais de insetos como cupins ou formigas, embora sua dieta pudesse ter sido mais ampla, incluindo pequenos invertebrados e possíveis carcaças. Além de suas extremidades, o Mononychus apresentava características típicas dos alvarezsaurídeos no restante do corpo, uma cauda longa e fina, provavelmente para equilíbrio e manobrabilidade, e pernas traseiras adaptadas à corrida, com musculatura bem desenvolvida. Essas adaptações teriam permitido que ele se deslocasse rapidamente por terrenos abertos em busca de alimento, desviando de predadores maiores e aproveitando nichos ecológicos onde outros dinossauros de maior porte não conseguiam competir. Embora o holótipo original do Mononychus seja representado por um esqueleto parcial que carece da cauda completa e apresenta fragmentos cranianos dispersos, as reconstruções anatômicas tornaram-se mais precisas ao integrar informações de parentes próximos dentro da família Alvarezsauridae. De fato, alguns exemplares originalmente atribuídos ao Mononychus acabaram pertencendo a outros gêneros, como Shuvuia ou Parvicursor, o que exigiu uma revisão cuidadosa dos restos fósseis e da filogenia do grupo como um todo. Isso significa que muitas reconstruções artísticas e exposições do Mononychus em museus foram baseadas em fósseis de parentes muito próximos, embora não necessariamente da mesma espécie. As evidências fósseis e a comparação com outros alvarezsaurídeos também sugerem que o Mononychus poderia ter tido uma cobertura de penas primitivas, semelhante à de muitos outros maniraptores. Embora não tenham sido encontradas impressões diretas de penas em Mononychus, fósseis de parentes como Shuvuia preservaram vestígios de estruturas filamentosas, semelhantes a penas, o que sugere que esse dinossauro provavelmente também era coberto por algum tipo de plumagem macia que lhe proporcionava isolamento térmico e possivelmente comunicação visual ou exibição durante o cortejo. O ambiente da formação Nemegt, onde o Mononychus viveu, um ecossistema com sedimentos fluviais, planícies aluviais e vegetação variada, teria oferecido múltiplas oportunidades para explorar recursos como cupinzeiros, pequenos invertebrados e talvez plantas ou sementes ocasionais, embora sua morfologia geral aponte mais para uma dieta insetívora ou onívora com forte componente de insetos sociais. Deinocheirus. Deinocheirus foi um dos dinossauros mais estranhos e inesperados já descobertos, um terópode de proporções gigantescas que desafiou décadas de suposições científicas antes que sua verdadeira aparência e modo de vida fossem compreendidos. Seu nome, Deinocheirus mirificus, significa mão terrível incomum, indicando desde a primeira descoberta, um par de braços gigantescos, a característica que deixou os paleontólogos perplexos por muito tempo. Os primeiros restos foram descobertos em 1965 na formação Nemegt, no deserto de Gobi, pela expedição paleontológica polaco-mongol liderada por Zofia Kielan-Jaworowska. Entre as rochas sedimentares do Cretáceo Superior surgiram membros anteriores com cerca de 2,4 metros de comprimento, com ossos robustos e grandes garras, que naquele momento eram tudo o que se conhecia desse animal. Esses braços tornaram-se o holótipo do gênero e da espécie em 1970, mas durante quase meio século, a maior parte do esqueleto permaneceu um mistério, o que dificultava saber a que tipo de dinossauro pertenciam. Durante anos, muitos paleontólogos especularam sobre a identidade de Deinocheirus, com interpretações tão variadas quanto considerá-lo um grande predador carnívoro ou um membro primitivo de terópodes desconhecidos, pois apenas os membros anteriores eram conhecidos. No entanto, a descoberta e descrição em 2014 de 2 espécimes muito mais completos revolucionaram completamente essa visão, permitindo reconstruir sua anatomia e identificá-lo com certeza como um ornitomimossauro primitivo, um tipo de terópode normalmente leve e bípede, aparentado a dinossauros frequentemente chamados de dinossauros avestruz.
Deinocheiros foi o maior membro conhecido dos ornitomimossauros, alcançando comprimentos em torno de 11 metros e um peso estimado entre 6,3 e 7 toneladas, o que o torna um dos dinossauros terópodes mais volumosos conhecidos fora das linhagens carnívoras clássicas. Seu corpo era maciço e robusto, com ossos ocos parcialmente pneumáticos, repletos de sacos de ar, que ajudavam a reduzir o peso total em relação ao seu tamanho. Além de seus braços colossais, Deinocheiros possuía uma série de características anatômicas incomuns. Seus braços estavam entre os mais longos de qualquer dinossauro bípede, cada um com 3 dedos terminados em garras rombas e poderosas, que não parecem ter sido projetadas para rasgar presas rápidas, mas mais provavelmente para cavar, arrancar ou coletar vegetação. As pernas eram relativamente curtas, com garras também rombas, o que indica que o animal não estava adaptado para correr rápido, ao contrário de outros ornitomimossauros menores. Uma série de espinhos neurais altos sobre as vértebras dorsais formava uma espécie de vela ou corcova ao longo do dorso, uma característica que lembra outros dinossauros com estruturas dorsais incomuns. Essa estrutura pode ter tido importância biomecânica ou de exibição, embora não exista consenso completo sobre sua função exata. Na extremidade da cauda, as vértebras fundidas em uma estrutura semelhante a um pigóstilo sugerem que deinocheiros provavelmente sustentavam um leque de penas na cauda, uma característica compartilhada com outros terópodes emplumados próximos às aves. O crânio completo de deinocheiros, finalmente descrito graças às descobertas dos espécimes mais completos, era longo e estreito, terminando em um bico largo semelhante ao dos hadrossauros. Sua mandíbula inferior era profunda, o que, juntamente com a forma do crânio, indica adaptações particulares de alimentação. A ausência de dentes e a morfologia do bico não coincidem com as dos grandes predadores terópodes, mas apontam para uma dieta que incluía tanto plantas quanto matéria animal. Ou seja, é provável que Deinocheiros fosse onívoro. Esse comportamento onívoro é sustentado pela presença de escamas de peixes associadas a um dos espécimes e pela grande quantidade de gastrólitos, pedras ingeridas para ajudar a triturar o alimento, encontradas na região abdominal de outro. Tais achados sugerem que sua alimentação combinava vegetação macia, peixes e talvez outros pequenos animais ou matéria vegetal diversa, algo consistente com um estilo de vida em ambientes fluviais ou pantanosos. A reconstrução de Deinocheiros também lançou luz sobre sua postura e locomoção. Embora fosse bípede, caminhava com o corpo relativamente baixo e a cauda estendida para trás para equilibrar seu enorme tronco e os poderosos membros anteriores. Sua estrutura robusta sugere que não foi um corredor rápido como outros ornitomimossauros, mas sim um animal capaz de suportar um enorme volume corporal enquanto se movia por paisagens variadas, incluindo planícies aluviais, áreas úmidas e regiões próximas a rios onde abundavam recursos alimentares. Antes de que restos adicionais fossem encontrados em 2014, o mistério de sua anatomia levou a numerosas interpretações equivocadas, incluindo a ideia de que se tratava de um grande predador carnívoro ou até mesmo de formas pouco relacionadas aos ornitomimossauros. A confirmação de sua verdadeira identidade levou à criação da família Deinocheiridae, que inclui deinocheiros juntamente com outros gêneros primitivos da linhagem, como Garudimimus e Beishanlong. Diferentemente de outros ornitomimossauros, os membros dessa família careciam de adaptações claras para a velocidade e eram especializados em modos de vida distintos, refletindo a diversidade ecológica dos terópodes do Cretáceo. O estudo de deinocheiros também demonstrou que os dinossauros mais comuns nas formações da Mongólia faziam parte de ecossistemas ricos e complexos, com grandes herbívoros como hadrossauros, ceratopsídeos e saurópodes coexistindo com terópodes especializados e predadores formidáveis como tarbosauros, cujas mordidas foram identificadas em alguns restos fósseis de deinocheiros, embora não esteja claro se esses encontros foram resultado de predação ativa ou de carniça. Beipiausaurus. O Beipiausaurus foi um dinossauro terópode verdadeiramente singular que viveu durante o Cretáceo Inferior, há aproximadamente 125 milhões de anos, no que hoje é a China, especificamente nos ricos estratos da formação Yixian, na província de Liaoning.
Sua descoberta forneceu peças-chave para compreender a evolução dos dinossauros herbívoros dentro do grupo dos terópodes, que eram majoritariamente carnívoros, bem como o desenvolvimento de estruturas corporais que mais tarde dariam origem às penas das aves modernas. O nome Beipiaosaurus inexpectus significa lagarto inesperado de Beipiao, em referência à cidade de Beipiao, próxima ao local onde foi encontrado o primeiro fóssil, e ao surpreendente conjunto de características anatômicas que desafiaram as expectativas dos paleontólogos quando foi descrito formalmente em 1999 por Xuxing, Tang Zilu e Wang Xiaolin. O Beipiaosaurus era um membro primitivo dos Therizinosauridae, um grupo de terópodes que, ao contrário de seus parentes carnívoros, evoluíram em direção a adaptações mais próprias de herbívoros ou onívoros. Enquanto muitos de seus parentes tardios, como o Therizinosaurus, atingiram tamanhos enormes e desenvolveram garras colossais, o Beipiaosaurus era muito mais modesto em proporções, com um comprimento estimado de cerca de 2,2 metros e um peso em torno de 85 quilos, situando-se na faixa de tamanho de um humano alto ou de um grande animal quadrúpede. Morfologicamente, o esqueleto do Beipiaosaurus combina características típicas dos terópodes com inovações únicas. Sua cabeça e mandíbula estavam adaptadas a uma dieta vegetal ou possivelmente onívora. Possuía um bico sem dentes na parte frontal da mandíbula, acompanhado mais atrás por dentes pequenos e em forma de folhas, adequados para mastigar vegetação. Essa combinação sugere que o animal podia cortar e processar material vegetal, embora não com a mesma sofisticação dos herbívoros mais especializados, o que poderia indicar uma dieta mista ou generalista. Os braços do Beipiaosaurus eram longos e terminavam em mãos com 3 dedos providos de garras relativamente grandes, embora não tão exageradas quanto as de seus parentes Therizinosaurus posteriores. Esses membros podem ter servido para arrancar folhas, manipular vegetação ou até mesmo se defender de predadores maiores, embora não haja consenso total entre os pesquisadores sobre qual teria sido seu uso principal. Uma das características mais importantes do Beipiaosaurus é a evidência fóssil de uma cobertura de penas primitivas sobre o corpo, provavelmente composta por 2 tipos de estruturas: uma camada de filamentos suaves e lanosos e um segundo conjunto de filamentos mais longos e simples emergindo sobre a camada interna. Esses filamentos, conhecidos como penas filamentosas largas e alongadas, representam um dos exemplos mais antigos e melhor preservados de plumagem complexa em dinossauros fora da linhagem direta das aves. Essas estruturas plumosas eram simples e não eram ramificadas como as penas de voo modernas, mas ainda assim oferecem evidências de que a plumagem foi uma característica comum em vários terópodes muito antes de o voo evoluir. As impressões de penugem mostram que as penas no corpo do Beipiaosaurus eram orientadas perpendicularmente aos braços e ao tronco, o que sugere que elas podem ter servido para isolamento térmico, exibição visual ou comunicação em vez de voo. Uma característica adicional fascinante é a presença de um pigóstilo, uma estrutura óssea na parte final da cauda formada por vértebras fundidas, que nas aves modernas serve como ponto de ancoragem para as penas da cauda. Embora não tenham sido preservadas penas longas de cauda completas no Beipiaosaurus, a presença desse elemento indica que a anatomia para sustentar um leque de penas já estava se desenvolvendo nesse grupo de dinossauros. O pescoço do Beipiaosaurus era relativamente mais curto em comparação com outros therizinossauros derivados, e seu corpo poderia ter tido uma forma um pouco mais robusta ou barriguda, embora não tão exagerada quanto em formas posteriores. Isso reforça a ideia de um animal adaptado a um nicho ecológico no qual combinava o forrageamento de plantas com a mobilidade necessária para se deslocar entre vegetação variada e possivelmente explorar diferentes recursos alimentares dentro de seu ambiente. Os pés do Beipiaosaurus eram tridáctilos, ou seja, com 3 dedos funcionais, diferentemente de outros therizinossauros mais evoluídos que apresentavam 4 dedos no pé. Essa característica coloca o Beipiaosaurus em uma posição mais basal dentro de seu grupo, sugerindo que muitas das características derivadas dos therizinossauros surgiram mais tarde na evolução dessa linhagem.
A descoberta do Beipiaosaurus começou com um achado fortuito em 1996 por um camponês perto da localidade de Sihetum, seguido pelo reconhecimento científico e pela descrição formal em 1999. O material fóssil inicial incluía um esqueleto parcial de um subadulto com fragmentos cranianos, vértebras, costelas, partes dos braços e elementos da pelve e das pernas, além das impressões de plumagem que foram fundamentais para interpretar sua biologia. Posteriormente, um segundo espécime preservou uma cobertura de penas mais detalhada e permitiu descrever a diversidade de estruturas plumosas presentes nessa espécie. A formação Yixian, onde o Beipiaosaurus foi encontrado, faz parte da famosa biota de Gerhol, um depósito fossilífero excepcionalmente rico que preservou detalhes finos de dinossauros, aves primitivas, répteis, mamíferos iniciais e plantas. O clima dessa região durante o Cretáceo Inferior combinava condições quentes com estações mais secas e frias, o que pode ter favorecido a evolução da plumagem como meio de isolamento térmico em vários dinossauros que ali viveram. Concavenator. O concavenator foi um dinossauro terópode carnívoro muito incomum que viveu no início do Cretáceo, há aproximadamente 130 milhões de anos, no que hoje é a Espanha, especificamente na região de Cuenca, em sedimentos da formação Lauerguina, no sítio de Las Ollas. O nome do gênero Concavenator corcovatus traduz-se como caçador de Cuenca com corcova, ou, literalmente, caçador corcunda de Cuenca. E o epíteto específico corcovatus faz referência à peculiar estrutura dorsal elevada de sua coluna vertebral. O concavenator é a única espécie representada dentro de seu gênero e é conhecido por um esqueleto quase completo e articulado, um dos fósseis de terópode mais completos e melhor preservados já encontrados na Europa. Essa conservação excepcional permitiu aos paleontólogos reconstruir detalhadamente sua morfologia e propor hipóteses sobre sua biologia e evolução. Media aproximadamente de 5 a 6 metros de comprimento e pesava em torno de 300 a 700 quilogramas, o que o colocava na categoria de terópodes de tamanho médio, com uma construção corporal robusta, mas ao mesmo tempo relativamente leve para um carnívoro bípede. Seu crânio era longo e estreito, com dentes serrilhados projetados para cortar carne, o que indica claramente uma dieta carnívora consistente em presas menores ou em partes moles de animais maiores. A estrutura mais marcante no concavenator é a série de espinhas neurais alongadas nas vértebras lombares e dorsais, próximas aos quadris, que formam uma crista ou corcova nas costas do animal. Essas espinhas são muito mais altas do que as de outras vértebras e podem ter sustentado uma estrutura de pele elevada ou um depósito de gordura com função semelhante à dos camelos modernos, embora também tenha sido sugerido que poderiam ter servido para a exibição visual entre indivíduos da espécie, por exemplo, durante rituais de corte ou para reconhecimento de membros da mesma espécie. A utilidade exata dessa corcova ainda não é clara. Os pesquisadores propuseram que ela poderia ter tido várias funções combinadas, incluindo regulação térmica, armazenamento de energia na forma de gordura, sinalização visual ou até mesmo um papel em comportamentos sociais. A forma e a posição das espinhas não sugerem uma vela larga e contínua como a do Spinosaurus, mas sim uma espécie de crista triangular muito mais compacta e proeminente sobre as vértebras lombares. Outra característica surpreendente do concavenator é a presença de pequenas protuberâncias nos ossos do antebraço que poderiam ser homólogas aos nódulos de penas observados em aves modernas. Nas aves, esses nódulos são pontos de ancoragem para ligamentos que sustentam as penas de voo, e embora no concavenator não tenham sido encontradas penas diretamente preservadas, as marcas ósseas levaram alguns cientistas a propor que esse dinossauro poderia ter possuído estruturas plumosas primitivas nos braços, o que ampliaria a presença de tegumentos relacionados às penas para além dos grupos de dinossauros tradicionalmente considerados emplumados. Essa descoberta, embora debatida, foi tão significativa
que obrigou a reconsiderar a cronologia e a distribuição evolutiva das penas ou de estruturas semelhantes em grandes dinossauros terópodes, já que o Concavenator é um carcharodontosaurídeo, uma linhagem de terópodes mais intimamente relacionada a predadores gigantes como Giganotossauros ou Carcharodontosaurus do que aos coelurossauros tradicionalmente emplumados. Do ponto de vista paleoecológico, o Concavenator habitou um ecossistema de lagos, lagoas e áreas úmidas tropicais ou subtropicais no Barremiano do Cretáceo Inferior, cercado por uma fauna diversa de peixes, crustáceos, anfíbios, tartarugas, pequenos crocodilos e outros dinossauros. Entre seus contemporâneos encontravam-se pequenos terópodes ornitísquios e diversas outras formas que compartilhavam recursos em uma paisagem de vegetação abundante e corpos d'água intermitentes. A análise de sua posição filogenética o coloca dentro dos Carcharodontosauridae, um grupo de terópodes carnívoros que inclui alguns dos maiores predadores registrados no registro fóssil. Embora o Concavenator represente uma forma mais basal e de tamanho moderado dentro dessa linhagem, fornecendo informações valiosas sobre a diversificação inicial desses grandes predadores. A descoberta do Concavenator remonta ao ano de 2003, quando os paleontólogos espanhóis José Luís Sanz, Francisco Ortega e Fernando Escaso localizaram os restos em Las Royas. Após anos de trabalho de preparação e estudo, a espécie foi descrita formalmente e publicada em 2010 na revista Nature, tornando-se um marco da paleontologia europeia por ser um dos restos de dinossauro terópode mais completos já recuperados na Península Ibérica. Os restos fósseis estão tão bem preservados que chegaram a reter impressões de escamas e tecidos moles, como almofadas plantares e estruturas dérmicas, o que fornece detalhes excepcionais sobre a pele e a anatomia superficial do animal, além do fóssil ósseo tradicional.